Nos séculos XV e XVI, ao mesmo tempo que descobria o mundo, o homem europeu começou a descobrir-se a si próprio. Desenvolvem-se novos valores e uma nova visão do mundo, em que o homem é visto como centro do universo enquanto ser dotado de inteligência ou razão. Fazendo da razão e da experiência as suas ferramentas de trabalho, os humanistas do Renascimento procuravam um conhecimento mais alargado do homem e da natureza. O racionalismo e o espírito crítico afirmam-se em várias áreas, a que não escapa a esfera religiosa, dando origem ao movimento das reformas protestantes. A reação da Igreja Católica não se fez esperar e a Inquisição persegue violentamente todos os que eram considerados inimigos da fé, que atentavam contra os dogmas das Escrituras ou contra as verdades estabelecidas. Através do índex, os censores da Igreja Católica vigiavam todos os livros publicados. Aqueles que eram considerados como veiculando ideias perigosas para a fé eram queimados e proibidos. Uma das verdades aceites durante toda a Idade Média e estabelecida pela Igreja Católica era a concepção ptolomaica do universo. Segundo esta concepção, a Terra era o centro do universo e o Sol e os outros planetas giravam em seu redor. Em 1543, no ano da sua morte, Nicolau Copérnico publica o livro da Revolução de Esferas Celestes, onde defende que o Sol está fixo e a Terra é que se move. A teoria heliocêntrica de Copérnico foi considerada pela Igreja Católica absurda, teológica e psicologicamente falsa, configurando no mínimo um erro de fé. Copérnico não tinha uma base experimental para a sua teoria, mas 60 anos mais tarde, Galileu comprova, através de observações realizadas com a luneta óptica, um dos seus inventos. Para Galileu, a demonstração era a base da ciência. Para que algo fosse considerado científico, era preciso que fosse demonstrado conclusivamente. Qualquer outra coisa era uma conjectura ou uma opinião. Galileu publicou o seu grande livro Diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo, o sistema geocêntrico e o sistema heliocêntrico. Nele afirmava a sua imensa admiração por Copérnico, por sobrepor o que a razão lhe dizia ao que os sentidos lhe mostravam e que as Escrituras afirmavam. Em 1633, a Igreja Católica, através do Tribunal da Inquisição, condena Galileu por ensinar a teoria de que a Terra se movia no céu em redor do Sol. Segundo a Igreja, esta teoria era ridícula. Olhava-se para a Terra e ela não se movia. Galileu é um dos representantes de uma época que considerava que o pensamento racional era uma ferramenta que poderia ajudar a resolver os problemas e a aclarar todos os mistérios. Francis Bacon, considerado por muitos o pai do método experimental e das ciências modernas, dizia: não basta juntar um maior número de experiências e escolhê-las com mais cuidado que até aqui. É preciso seguir outro método, uma outra ordem, porque a experiência vaga não passa de um tatear e serve mais para espantar os homens do que para esclarecer. Mas quando ela caminha à luz de um método seguro e fixo por degraus e digamos passo a passo, então poderemos verdadeiramente ter esperança de fazer úteis descobertas. Para estes homens, a razão era a luz que afastaria as trevas da ignorância, melhorando as condições de vida do homem. É o movimento iluminista dos séculos XVII e XVIII, misturando o empirismo e o racionalismo como única forma de se obter o conhecimento. Galileu comprova a teoria heliocêntrica, Descartes desenvolve estudos de álgebra e lança as bases da geometria analítica, Newton descobre a teoria da gravitação universal dos corpos. A mesma força que fazia com que um corpo caísse em direção ao solo era responsável pelo movimento de rotação da Lua em redor da Terra. Pascal e Torricelli ampliam os estudos sobre a pressão atmosférica. Benjamin Franklin desenvolve um conjunto de ensaios sobre a eletricidade, continuado pelas experiências elétricas realizadas por Galvani. Lavoisier
descobre o oxigênio e a composição química do ar e da água. Na medicina, Harvey descobre a grande circulação do sangue. Jenner inventa a primeira vacina, a vacina contra a varíola. Nos finais do século XVI e nos séculos XVII e XVIII, as invenções sucedem-se. Janssen inventa o microscópio em 1590. Galileu, o termómetro em 1590 e a luneta astronómica em 1592. Em 1623, Pascal constrói uma calculadora mecânica para auxiliar os cálculos matemáticos e Torricelli o barómetro em 1644. O primeiro relógio de pêndulo é apresentado por Huygens em 1654 e Papin patenteia em 1679 a invenção da marmita de pressão. Em 1701, Jethro Tull dá a conhecer a sua máquina de semear e Newcomen inventa a primeira máquina a vapor em 1712. Em 1768, Hargreaves patenteia a Spinning Jenny, uma máquina de fiar, e em 1769, James Watt aperfeiçoa a máquina a vapor. Em 1783, os irmãos Montgolfier realizam perante uma grande assistência o primeiro voo de aerostato ou balão de ar quente. Muitos não consideram, no entanto, os irmãos Montgolfier como os inventores do balão quente, porque cerca de 80 anos antes, em 1709, o padre jesuíta Bartolomeu de Gusmão teria conseguido a ascensão de um balão cheio de ar quente. No entanto, face à ausência de provas, não se sabe se o balão de Gusmão chegou de facto a levantar voo. A curiosidade do homem do século XVII e XVIII leva-o a explorar novos territórios. Grandes viagens de expedição, como as do capitão James Cook, dão a conhecer a Austrália, a Nova Zelândia e grande parte das ilhas do Pacífico. Em termos científicos, fizeram-se tantas descobertas que se tentou reunir todos os conhecimentos da época na primeira grande enciclopédia compilada em França pelos escritores Diderot e d'Alembert. Os enciclopedistas procuravam compilar todo o conhecimento humano, das ciências às artes, passando pelos ofícios, num sistema cujo fundamento era a razão. Mas a enciclopédia não representou só um esforço de organização do conhecimento humano. Nela, os filósofos iluministas, como Rousseau e Voltaire, exprimiam as suas ideias, entre as quais se encontravam críticas à organização social e ao poder político. Voltaire defendia a tolerância, escrevendo: possam todos os homens lembrar-se que são irmãos, que devem ter horror à tirania exercida sobre os espíritos. Rousseau apresenta por seu turno o conceito de soberania popular. É verdade que cada um, quando vota, exprime a sua própria vontade, mas é do número total de votos que resultará a vontade de todos. Através do voto será exercida a soberania popular. Em 1748, no seu livro O Espírito das Leis, Montesquieu enuncia o princípio da separação dos poderes. Quando na mesma pessoa ou no mesmo órgão político o poder legislativo está reunido ao poder executivo, não há liberdade. Também não há liberdade se o poder judicial não estiver separado dos poderes legislativo e executivo. Alguns dos monarcas europeus aderiram aos ideais iluministas, como é o caso de Frederico II da Prússia, que dizia em relação à religião: é evidente que o soberano não tem qualquer direito sobre a maneira de pensar dos cidadãos. A tolerância é tão vantajosa para as sociedades onde se estabelece como a felicidade do Estado e evita as guerras civis. Escritores e filósofos como Voltaire e Rousseau defenderam ideais que ainda hoje perduram: liberdade de pensamento sem censura e a igualdade de oportunidades. As descobertas científicas e os ideais iluministas foram-se espalhando pelos círculos de intelectuais de toda a Europa, apesar das perseguições da Igreja e da resistência das crenças e tradições populares.